Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto, são 19h30 e a gente está aqui para começar uma live, mais uma live. Não vou falar live não, porque live todo mundo já está cansado de ouvir, né? Tem live para tudo. Nós estamos aqui para começar o nosso encontro, para a gente conversar sobre o nosso assunto preferido, que é amigurumis. Eu sou a Teca, da Imagina Alinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais, sem depender de receitas ou de tutoriais. E hoje eu trouxe um assunto que é muito legal, que assim, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, já falei em outras oportunidades, mas é um assunto que vira e mexe alguém pergunta, né? Que é sobre fios. Afinal, que fio que eu posso usar para fazer amigurumi? Então eu trouxe esse assunto. E vocês vão me desculpar, porque o assunto tem muita coisa para a gente falar, muita coisa mesmo. Então tá tudo anotadinho aqui. Então se de vez em quando eu olhar para baixo, é isso que eu estou vendo, que eu não quero esquecer nada. Para vocês terem uma ideia, como tem coisa para falar de fios, hoje eu vou focar em 3 características que eu acho que são as 3 características mais importantes para quem está aí lidando com os amigurumis, seja fazendo, seja criando, especialmente para quem quer começar a criar amigurumis, né? E sobre esse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre eles, e aí eu montei uma tabelinha que tem um comparativo, que vai ficar o link aqui, que é para vocês baixarem. Depois eu vou explicar direitinho essa tabelinha, que ela vai ser bem útil para vocês. E por que eu trouxe esse assunto? Porque eu imagino que você, assim como eu, quando entra numa loja de fios para comprar um fio, para fazer um amigurumi, ou para criar um amigurumi, a gente fica maluco na loja, porque você chega lá, é tanto fio novo, tanta cor nova, tanta possibilidade, que a gente fica bem doido quando vê tudo isso, né? Então eu resolvi trazer esse assunto para a gente conversar aqui um pouquinho, porque por mais que você já tenha na cabeça o que você quer, como você quer, você chega lá, você se perde. E isso é bem normal de acontecer. No fim, você sai lá com um balaio de fio que você nem vai usar, que não é nada daquilo que você precisa. Mas então a gente vai tentar aqui, assim, cercar um pouquinho para não fazer tanta bobagem, né? E assim, vou deixar bem claro que a ideia dessa live, eu não vou fazer propaganda de marca nenhuma, tá? A ideia não é fazer propaganda de marca, é simplesmente eu quero focar em características de fios. E o que mais que eu quero falar? Ah, sim, por que é interessante a gente saber sobre esses fios? 3 motivos. Vamos lá. Quais são os 3 principais motivos? O primeiro deles é você saber que você não precisa ficar presa somente a esses fios mais comerciais. Sabe, a gente sabe que tem fios que vem até escrito amigo alguma coisa no nome do fio. Mas o que é bom você saber é que você não precisa ficar só fazendo com aquele fio. Existem infinitas possibilidades. Então, esse é um dos grandes motivos. Você pode misturar fios. Você pode usar fios que não têm essa característica, não foi desenvolvido especificamente para amigurumi, mas você pode usar. Aliás, eu sempre falo que amigurumi você pode fazer com praticamente todos os tipos de fios. Todos os que você encontrar e você conseguir trabalhar no crochê, você pode fazer. O que vai realmente definir o fio que você vai usar é a utilidade que vai ter esse amigurumi. Para onde vai esse amigurumi? Então, isso é muito importante. A segunda coisa que é bom você saber, vamos lá, pela ordem, porque senão eu troco a ordem, fica esquisito. O segundo grande motivo que é bom você saber dos fios é que você pode misturar fios de composições diferentes. Composição que eu quero dizer, fio de algodão com fio sintético. Você pode misturar isso e ter um resultado diferente no seu amigurumi.
você pode criar um amigurumi usando essa brincadeira, usando um fio que seja mais trabalhado, mais fino, e misturar com um fio mais rústico e dar um efeito todo especial no seu amigurumi. E o terceiro motivo, que eu acho que é o que mais pega mesmo, é você saber que você conhecendo as características principais dos fios que a gente tem por aí, você pode encontrar um fio que seja um pouco mais em conta, principalmente para quem vai trabalhar com grande quantidade de fios. Você pode encontrar um que seja um pouco mais em conta, mas que tenha uma boa qualidade e que tenha assim as características que você precisa no seu trabalho. Eu acho que esse terceiro motivo é o que mais pega para a gente, porque às vezes você vai fazer um amigurumi. Eu sempre falo, é bom você usar um fio de boa qualidade, porque o amigurumi é um negócio que dá trabalho. Então você vai lá e nem sempre aquele fio fantástico, caríssimo, é o mais indicado para o seu amigurumi, né? Então, às vezes você pode criar, você pode trabalhar com um fio que não seja aquele top de linha, mas vai ter uma boa qualidade no seu amigurumi da mesma maneira. Então, o assunto que eu trouxe é esse, fios e características. Mas antes de eu falar das características, eu queria falar um pouquinho. Eu sempre puxo esse assunto, mas hoje eu vou puxar de novo, porque as coisas mudaram muito, né? Então, vamos lembrar lá na raiz, da onde, né, surgiu os amigurumis. Eles não vieram de outro planeta, não, eles são da Terra mesmo, da Terra do Sol Nascente. Eles nasceram lá no Japão, na década de 80. E eles nasceram com um fenômeno cultural que houve no Japão, que foi a cultura kawaii. O que é essa cultura kawaii? Hoje eu até pesquisei o que significa kawaii, olha só. Kawaii, no alfabeto kanji, significa possibilidade de amor. E essa cultura kawaii, ela engloba tudo, desde modo de vestir, modo de se comportar, até a escrita. Foi tão forte o negócio que eles tiveram, inclusive, que colocar algumas, digamos, restrições na escrita, porque a coisa estava fugindo do controle. Então, é música, é maneira de se vestir, é maneira de se comportar, tudo mudou com a cultura kawaii. E ela engloba tudo o que tem a ver com fofura, inocência, graciosidade, delicadeza, infantilidade, tudo isso compõe uma salada que compõe a cultura kawaii. E, para vocês terem uma ideia, a personagem, né, que é a mais conhecida, que acho que todo mundo teve contato, foi a Hello Kitty, aquela gatinha, né? Aquela gatinha é a personagem da cultura kawaii. Mas, enfim, os amigurumis nasceram lá no Japão na década de 80. Eles tinham algumas características especiais, eles eram somente produzidos em crochê e eles tinham altura máxima de 15 centímetros. Outra característica é que eles não tinham feições, eles tinham só os olhinhos. E por que isso? A ideia é que os amigurumis tivessem mesmo a carinha com os olhinhos somente, para que as crianças, quando vissem aquele bichinho, conseguissem imaginar na carinha do bichinho o sentimento que ela estava querendo ver no amiguinho dela. E assim foi lá no Japão. Só que saiu do Japão, né? Tomou o mundo, chegou aqui no Ocidente, não só aqui no Ocidente, mas foi para a Europa também, né? E aí vieram as outras possibilidades de amigurumis. Aí os amigurumis se especializaram. Então, hoje a gente não tem mais essa restrição de tamanho, né? Do máximo de 15 centímetros. A gente encontra amigurumi de tudo quanto é tamanho. Desde aqueles bem pitiquinhos, assim, menos de 10 centímetros, até amigurumis gigantes, com mais de 30 centímetros. Inclusive, no Japão, eles tinham até uma restrição de grossura de agulha, grossura de linha, que não existe mais. Você pode usar a linha e a agulha que você quiser, né? Tem algumas coisas ficaram, algumas coisas da cultura original ficou. Mas com a ocidentalização de tudo, muita coisa mudou.
Inclusive, a gente hoje encontra esses amigurumis que têm feições faciais extremamente definidas, né? Ficou até esquisito, porque parece mais que são bonecas feitas tipo Barbie, assim, né? Feitas de montanha, assim, né? Ficaram muito definidas. E, claro, tem ainda aqueles que estão lá na raiz dos amigurumis. Mas, enfim, bom, agora que eu falei sobre a origem, né, como eu disse, eu sempre falo, então vamos chegar no assunto que interessa, né? Mas ainda um pouquinho antes, um porém, eu falei sobre usos de amigurumis. E os usos é que vão definir os fios que você vai usar. Por quê? Digamos que você está aí criando um amigurumi que você vai oferecer para um recém-nascido. Você tem que tomar cuidado. O fio que você vai usar não pode ser um fio qualquer. Ele tem que ser um fio antialérgico. Você tem que tomar cuidado quando está criando para não colocar nada que a criança consiga arrancar. Os pontos têm que estar bem fechadinho para os dedinhos não entrar ali no meio. Então tem uma série de restrições. Se o amigurumi que você está fazendo é um brinquedo para uma criança maior, você já não precisa tomar tantos cuidados, não é mesmo? Se o amigurumi é para uma decoração, por exemplo, aquelas guirlandas de porta de maternidade, guirlanda de porta qualquer, né? Então, ele tem que ser resistente, né? Se ele for ficar num lugar que pega sol, ele não pode, a linha não pode ser uma linha que desbota muito. Então, na verdade, o que vai indicar o fio que você vai usar é o uso que você vai dar para esse amigurumi, tá? E quais são, então, as características, as 3 características que eu acho que são principais, fundamentais, para quando a gente vai escolher um fio? Bom, então a primeira delas, vamos lá. A primeira delas seria a própria composição do fio, né? A primeira seria a composição do fio, a segunda o tex e a terceira é a espessura do fio. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de cada uma. A composição do fio. Então você imagina o uso que você vai dar para o seu amigurumi, já vai meio que definir a composição do seu fio. Então, se é um amigurumi para criança... eu não falei no começo? Falo agora. Gente, eu não vou falar de todos os fios, porque seria impossível eu falar de todos os fios que existem no mercado. Então, eu vou falar para vocês dos fios frios, né, que seriam as linhas. Eu vou hoje, pelo menos hoje, eu só vou falar dos tipos de linhas. Porque amigurumi a gente pode fazer também com lã e também com outros fios mais exóticos. Mas hoje eu vou falar de linhas. Então, voltando ao assunto de composição dos fios. O que é a composição? É as fibras que compõem cada fio. Então, assim, a maior parte dos amigurumis que a gente vê, comerciais por aí, né? Eles são feitos com fios que são ou 100% algodão, ou que tem alguma composição, ou que são 100% sintético. Como eu falei, se você vai fazer um amigurumi para ser usado para decoração, então ele tem que ser mais resistente, seja a exposição ao sol, seja a lavagem mesmo. Então, daí você escolhe um fio que não precisa ser de algodão, pode ser um fio sintético mais resistente. Se for para brinquedo, aí você, dependendo da faixa etária, é o fio que você vai escolher. Então, os fios que são mais comuns da gente encontrar são os fios 100% algodão. Tem fios que são uma composição de algodão com algumas outras fibras, então é usado também o rami. Às vezes a gente encontra o sisal misturado. Tem fios que são feitos de ráfia, mas esses são específicos, não são exatamente para fazer amigurumi. Dá para fazer, mas daí vão ser amigurumis bem decorativos mesmo, né? E tem fios que são 100% sintéticos. E aí, na linha dos sintéticos, a gente tem os fios de poliéster, viscose, acrílico e deve ter mais algum que eu não encontrei aí. Mas esses 3
são os que mais a gente encontra, os mais comuns da gente ver por aí. Bom, gente, eu não cumprimentei, mas eu estou vendo que tem bastante gente aqui. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Então, voltando a falar dos fios. Os fios de algodão, vamos falar da composição, né? Os fios de algodão, eles têm a grande vantagem de ser fibras naturais. O que isso significa? Significa que a possibilidade dele causar alergia é menor. Esses fios naturais, eles têm assim eles são mais amigáveis, nem todos, mas os de algodão são. E os fios sintéticos já têm outra característica, né? Mas eles, principalmente, eles podem ser mais resistentes a desgaste e à exposição ao sol. Os de algodão, eles costumam desbotar no sol e mesmo com a lavagem eles acabam desbotando. A segunda característica, que é bem importante, essa é muito legal, é o tex. Então, para quem não sabe, eu vou explicar o que é o tex, que é aquilo que vem marcado no rótulo dos fios. O que é o tex? O tex não é bem uma medida, o nome certo é uma titularidade, mas é um número que você pode comparar vários fios. Mas tem que tomar o cuidado que o tex foi uma dimensão, uma medida, para comparar fios de mesma composição. Então, assim, às vezes você vê um fio com o tex 500 e alguma coisa e outro com o tex 150. Ah, então esse aqui é menos que aquele? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que ver a composição do fio. Então, se você vai comparar tex, você tem que comparar tex do fio de algodão 1 com o tex do fio de algodão 2. É isso. E o que é o tex? O tex você pega 1000 metros do fio e pesa ele. Então, é o peso em gramas de 1000 metros de fio. Então, vamos lá, por exemplo, assim, bem prático, né? Você tem aí um novelinho da linha Cleia que você não usou ainda. Tira o rótulo, tira aquele plástico. Se tiver o rolinho dentro, não é o de 1000 metros, é o de 500. Pega o novelinho de linha Cleia que tem 1000 metros e põe na balança. Ele vai ter um peso de mais ou menos 150 gramas. O tex da linha Cleia é 150 gramas. 150, não é gramas. 150. Tex não tem dimensão. É 150. Ah, eu tenho aqui um novelinho da linha Camila 1000. Mesma coisa, 1000. 1000 metros. Pesa o novelinho. Esse é o tex da linha Camila. Ah, mas eu estou aqui com a linha Bela. Tá, a linha Bela, o novelinho, não tem 1000 metros. Então, você vai 1000 metros, você vai pôr na balança, o peso em gramas é o tex dessa linha. Por isso que eu falo que ele só serve, ele é extremamente útil, esse número, mas ele só serve para você comparar fios de mesma composição. Se você tentar comparar um fio que seja 100% viscose com um fio que é de algodão, você vai ver que o fio é 150 igual, mas poxa vida, ele é mais grosso, ele é mais fino. Na verdade, eu não sei, eu acho que é mais grosso. Ou mais fino, bom, não sei. Ele é mais grosso, ele é mais fino, por que esse é o mesmo tex? Porque a composição é diferente. Então, essa é a segunda característica que é muito importante para a gente. Então tá. Então, para que serve exatamente o tex? Então, vamos dizer que você está criando um amigurumi, que você pegou uma linha e olhou lá o tex, 250. E você quer fazer um amigurumi de 3, 4 cores diferentes. Mas nessa linha que você pegou, não tem a cor que você quer. A cor que você quer tem numa outra linha, de outra marca. Mas essa que você pegou é 100% algodão, por exemplo, e aquela outra também. O que você pode fazer? Compara o tex. Se eles forem parecidos, tipo, esse daqui é 250, o outro é 249.
a possibilidade de dar muita diferença no amigurumi é mínima. Então, você pode misturar linhas de mesma composição e techs parecidos sem dar muita diferença no amigurumi. Então, essa é a principal aplicação que eu vejo para o tex, tá? Então, é essa mistura de linhas de mesma composição. Guarda essa informação que já já nós vamos falar de outro exemplo, que é a terceira característica também das linhas. Qual que é a terceira característica? Falei lá no começo. É a grossura da agulha. Por que que essa característica é interessante? Claro que a linha tem um monte de outras características que a gente poderia ficar aqui falando, mas especificamente para amigurumis, por que que essa característica é interessante? Então tá, então você está lá fazendo o seu amigurumi com uma agulha número 3. E aí você quer dar um efeito especial nesse amigurumi e você vai usar uma linha que seja, sei lá, mais rústica, que tenha pelinho. Sei, você escolhe uma linha exótica, né? Nem sabe a composição dessa linha, tem a mínima ideia aqui do que... sabe aquelas linhas que a gente compra, usa um pedaço, fica aquele novelo guardado eternamente lá, mas digamos que você foi mais cuidadosa e anotou ali, em algum lugar, não, você não anotou nada. Vamos partir do princípio que o teu novelo está largado no canto, aberto, você não sabe mais a marca, você não sabe a composição, não sabe mais nada, mas você gosta daquela linha e você está criando um amigurumi, você está usando uma agulha 3, você lembrou que aquela linha que você gosta, você trabalha com a agulha 3 também. O que isso quer dizer? O que quer dizer é que você muito provavelmente vai poder colocar essa linha no seu amigurumi e também não vai dar nenhuma, sabe, diferença absurda no amigurumi. É claro que se você usa a agulha 3 naquela linha e fica aquele ponto todo apertadinho ou aquele ponto muito frouxo, você está usando uma agulha que não é adequada para a linha, tá? E não vale isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você está trabalhando com uma linha que normalmente você trabalha com a agulha número 3, aqui é um exemplo, tá? Pode ser com a 2, com a 4, com a 5. Você está ali fazendo e você tem uma linha que você não sabe a composição, você não sabe nem de onde veio essa linha, ela está aberta ali já faz uns 2 anos, você não vai encontrar outro novelo igual, mas você também trabalha ela com a agulha 3. Provavelmente você vai poder misturar essa linha no seu amigurumi sem causar nenhum impacto absurdo, tá? E aí você não precisa saber tex, não precisa saber mais nada, né? Então essas 3 características eu acho que são assim as fundamentais para quando você está criando um amigurumi, você, ou para quem está fazendo também, você, eu quero misturar uma outra linha. Eu não sei que linha comprar, eu preciso comprar só aquela linha que tem lá o nome amigo alguma coisa? Não, não. Tem uma infinidade de linhas, né? Linha, barbante, tem muita linha, muita coisa que você pode usar que não foi desenvolvido 100% para fazer amigurumi. Mas vamos lá. Digamos que você está criando um enfeite para festa de aniversário. Você precisa usar uma linha que ok, qualidade bem superior, preço também bem superior, para um enfeite de aniversário que vai durar uma tarde, né? Às vezes você vai fazer uma quantidade enorme. Então você pode usar uma linha que seja boa também, que não vai ficar mal feito, que vai ter qualidade, mas que pode ser um pouquinho mais barato, né? Então, é bom você saber, por exemplo, para eu criar esse enfeite. Eu quero uma linha que eu use agulha 3,5.
Então, eu não preciso comprar só aquela linha que é 3,5. Tem outras possibilidades que eu posso usar. Então, essas 3 características, composição, vamos lá de novo, composição. O tex e o tex, a gente não pode esquecer que é aquele número para nivelar linhas de mesma composição. Você pode comparar linhas de mesma composição. Então, composição das linhas, tex e a grossura que você vai usar da agulha, eu acho que são as características que mais ajudam a gente na hora de definir os fios que nós vamos usar nas nossas criações. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa? Acho que não. Então, olha só, eu fiz aqui, que eu vou deixar o link para vocês, eu montei aqui uma tabelinha que tem uma comparação entre as 17 linhas mais, não vou dizer mais conhecidas, mas que a gente encontra com mais facilidade no mercado. Então, o que tem nessa tabelinha? Tem a linha, tem quem produz, a composição da linha, se é de algodão, se é mistura, se é viscose, se é acrílica, se é poliéster, o tex da linha. Daí aqui tem o comprimento da linha em cada novelinho. Nossa, eu estou vendo do contrário. Sim, a quantidade de cores, a tabela de cores dessa linha, quantas cores tem. Isso aqui é legal porque você escolhe uma linha e chega lá, não tem, né? Tem 2, 3 cores só. Então, aqui você já vai mais ou menos direcionando o que você quer, né? A quantidade de cores, a agulha que é indicada. E aqui na última coluninha, eu coloquei o preço médio. Esse preço médio eu peguei hoje na internet, tá? Mas isso aqui é só para você ter uma ideia. A linha X custa tanto, a linha Y custa 2 tantos, né? Então, é só para ter esse parâmetro, porque a gente sabe que linha nasce todo dia e preço está subindo, infelizmente, sobe quase todo dia também. Então, aqui é só para um parâmetro, tá? Não vai pensando que se você pegar isso aqui daqui uma semana, você vai encontrar no mesmo preço. Pode ser que encontre, pode ser que não. É um parâmetro. Então, essa tabelinha vai ficar o link ali para você baixar, é um PDF, tá? Para você ter aqui alguma comparação entre as linhas. E aqui você pode brincar, por exemplo, quais as linhas que são de mesma composição que tem um tex parecido. Quais as linhas que são de composição diferente, mas que a agulha indicada é a mesma, né? E olha só quantas possibilidades vai nascer só dessa tabela. E eu vou te dizer assim, que enquanto eu estava montando essa tabela, eu já descobri mais umas 3 linhas que é novidade e que eu ainda não vi no mercado e que eu achei bem interessante, mas elas não estão aqui. Por isso que eu falo, a cada dia aparecem coisas novas. Então, por isso que a gente fica louca quando entra numa loja de linha, né? Mas você, assim, se familiarizando com essas características, quando você for na loja, você já vai assim, olha, eu preciso de uma linha, eu estou fazendo um trabalho, ou eu estou criando um trabalho, que eu estou usando uma linha de algodão, eu estou usando uma agulha 2,5 e eu quero mudar um pouco, eu quero uma linha de poliéster, mas que eu consiga usar a agulha 2,5. Então, você já vai focada, não precisa sair desbaratinada procurando tudo que tem direito. Então, essas são as 3 características, né, que eu falei. Então, resumindo tudo, nós falamos um pouquinho sobre a origem dos amigurumis. Você descobriu que os amigurumis nasceu na Terra, que não veio de outro planeta, mas que veio do outro lado do mundo e que nós ocidentalizamos ele e que aqui, principalmente no Brasil, a gente usa linhas um pouco mais grossas e os nossos amigurumis eles são um pouco maiores do que os originais lá do Japão, que tinham no máximo 15 centímetros de altura. Um detalhe que eu não falei
é que na origem dos amigurumis, eles eram apenas feitos em crochê. E hoje a gente sabe que já tem amigurumis que são em crochê e em tricô, né? Mas na origem eles eram feitos em crochê. A característica principal dos amigurumis lá da raiz e que continua até hoje é que ele tem que ser feito numa trama tão fechadinha, que o enchimento não fuja. Então, por isso que é sempre bom a gente usar uma agulha que seja compatível com a linha que a gente está pensando em usar. Por quê? Se você tem o ponto muito apertado e usa uma agulha muito... Não, apaga o que eu estou falando. Se você usa uma agulha muito grossa para uma linha muito fina, o que vai acontecer? O seu ponto vai ficar frouxo, vai ficar aberto e aí o enchimento foge. Ou se não fugir, vai ser aquele amigurumi que você olha e vê o enchimento lá dentro. Pensa você fazendo um amigurumi na cor preta que você vê um enchimento branco ali pelos buraquinhos. Não vai ficar legal, né? E se você usa uma linha muito fina, quer dizer, muito grossa, com uma agulha muito fina, o que vai acontecer é que o ponto vai ficar muito apertado e o amigurumi, ele não vai ficar tão macio. Tá bom que a maciez do amigurumi também depende do tipo do fio que você está usando. Mas às vezes não adianta você usar um fio super fofinho e usar uma agulha super fina para um fio grosso que ele vai ficar duro também. Então é sempre bom, se você não sabe que agulha usar, quando for comprar a linha, olha no rótulo, sempre tem a indicação da agulha. Essa indicação é para um ponto médio. E como eu sempre digo, cada uma de nós tem um ponto. Então você, se nunca fez nada, se você não conhece, está começando, então compra aquela agulha que está no rótulo e testa e vê o que dá. Ah, ficou muito frouxo, pega uma agulha menor. Ah, ficou muito apertado, não dá nem para fazer o ponto, que vira um nozinho. Pega uma agulha maior. É isso. Ufa! Acho que eu consegui falar tudo que eu tinha. Olha, 3 folhas que eu tinha escrito aqui, consegui falar tudo. Deixa eu até ver se eu não esqueci nada importante, né? Porque esquecer coisa que não precisa, vá lá, mas esquecer coisa importante, não, acho que não esqueci. Não esqueci. Espero que não. Então, eu queria só dar um aviso agora, que eu já falei. Então, vamos lá. Avisos. Né? Depois que eu já fiz o resumão, vou falar dos avisos. Então, gente, eu vou fazer um convite para vocês, que é o seguinte. Vamos fazer um evento que vai começar dia 22 de agosto, que é a Jornada do Amigurumi Sem Receita. Esse é um evento 100% online e 100% gratuito. Então, você não precisa sair de casa, você não vai pagar nada por isso, mas você tem que se inscrever. O evento vai do dia 22 até o dia 28 de agosto. O que vai ter nesse evento? Nós vamos ter 3 aulas gravadas que vão em dias alternados. Então, segunda, quarta e sexta vai ter aula. Essas aulas sobre o que é? Sobre criação de amigurumis. Criação de amigurumis sem depender de receitas prontas ou de tutoriais. Então, nós vamos ter 3 aulas gravadas. Aí, no intervalo, né, desses dias, a gente vai ter uns encontros onde a gente vai tirar dúvidas das aulas. Ai, meu Deus, fala tudo de novo. Tem gente entrando agora, Teca. Tá bom, obrigada, eu vou falar tudo de novo. Tudo de novo o quê? A live inteira? Não! Gente, vai ficar gravado. Eu vou falar de novo o convite, acho que é isso, né? Então tá, o convite é o seguinte. A partir do dia 22 de agosto, de 22 de agosto a 28 de agosto, vai ter um evento nosso, que é a Jornada do Amigurumi Sem Receita. O que nós vamos falar nessa jornada? Como criar amigurumis sem depender de receita e sem precisar de tutoriais. É isso. O que vai ser esse evento? 3 aulas gravadas
E daí em dias intercalados. Nos outros dias, a gente vai ter encontros para tirar dúvida, para conversar, porque esse evento normalmente a gente tem assim um monte de amigurumeiras ali fermentando, então tem muito assunto para a gente falar, todo mundo vai trazer assunto, nós vamos conversar. Nesse evento também vai ter um desafio que vai ser muito legal para quem quer começar a criar amigurumis. Quando eu falo criar, não é fazer, não é pegar a receita e fazer, ó, minha criação. Não é isso. Criar amigurumi é assim. Puxa, hoje eu acordei pensando num boitatá. Gostaria de fazer um boitatá. Não tem receita em lugar nenhum. Isso é criar um amigurumi. Tirar aquela ideia que você está com ela na cabeça e transformar num amigurumi de verdade. Sem precisar de receita e sem precisar de tutorial passo a passo e por aí vai. Né? Então, essa jornada, Jornada do Amigurumi Sem Receita, vai acontecer do dia 22 ao dia 28 de agosto. 3 aulas gravadas, encontros para tirar dúvida, etc, etc. E vai ter o desafio, que mais? Vai ter encontro, vai ter desafio. Sim, o mais importante, como que você faz para participar, né? Ainda bem que eu escrevi, senão legal. Vai lá em casa, não dá o endereço, né? Tem que dizer como é que faz para participar. Para participar, você tem que se inscrever. É de graça, é online, mas você precisa se inscrever. Por quê? Porque eu tenho que te passar o link das aulas. E para eu passar o link, eu preciso que você esteja inscrita. Senão, não tem como passar. Concorda comigo? Para você se inscrever, você vai clicar no link que está ali na bio e vai preenchendo. Cuidado quando preencher o e-mail, coloca, né, com bastante cuidado o e-mail que você mais acessa, que é por ali que você vai receber todas as informações, links e tudo, qualquer coisa relacionada ao evento. Está acabando. Só mais um aviso. Um avisinho minúsculo. É assim, olha, eu tenho canal no YouTube, aqui no Instagram e no Facebook. E nesses canais tem, sim, vários vídeos, tem dicas, tem receita, tem passo a passo, tem um monte de coisa. Então, se você gostou, se você se interessou, procura por Imaginalinhando, imagina linha, e aí fazendo tudo isso, Imaginalinhando. Procura por Imaginalinhando, lá você vai ver esses vídeos, tem muita coisa, muita dica, tem receita, tem umas coisinhas muito legais ali, vale a pena. Tá bom? Acho que agora eu já falei tudo. Falei? Acho que falei. Então é isso, gente. Eu espero todos vocês lá na Jornada do Amigurumi Sem Receita a partir do dia 22 de agosto. Tá bom? Um beijo a todas. Muito obrigada por terem participado desse nosso encontro e até mais. Um beijo. Assim, eu espero que tudo que eu tenha falado aqui seja útil, tá?